Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso reencontro. Estamos falando de língua portuguesa, concordância e, em particular, vamos analisar a concordância verbal. Você, dentro do seu percurso como usuário do português, deve ter percebido que há um uso que todos nós naturalmente fazemos, desde a mais tenra idade, e, por uma força cultural, vamos à escola. E a partir da escola é que começamos a receber a norma culta. Aquilo que as gramáticas tradicionalmente descrevem e tem aí uma tradição, uma forte tradição, concentrando essas regras, essa estabilidade. A partir do momento que eu começo a dominar essas regras, eu sigo um caminho muito tranquilo, um caminho em que numa terra como a nossa, em que há grandes problemas de formação, de alfabetização, de contato com o livro, com leitura, Então, numa terra como a nossa, dominar as regras gramaticais produz obrigatoriamente um poder. Então, se eu trabalho com a escrita, se eu me uso da escrita como meio de interação e trabalho, dominar a norma culta é uma forma de melhorar a forma de trabalho, melhorar a sua relação com aquilo que é profissionalmente um elemento que compõe as suas atividades. Então, dominar a regra, dominar a norma culta não é simples, é óbvio, ainda mais com a baixa escolaridade, com o baixo nível de aprendizagem que nós tivemos. Mas há algumas coisas que começam a fluir. Se você para um tempo da sua vida para o estudo, para entender regras, e se você fizer isso com bons materiais e com qualidade, por exemplo, nós vamos ter uma aula de concordância que há uma renovação conceitual. Daí você fica diante de duas situações bem evidentes. Aquele usuário precedente, aquele usuário antes da aula, como que ele entendia a concordância verbal, e o aluno pós-aula, com a promessa, com aquela promessa de que você precisa continuar. Como nós falamos em um idioma, a sua riqueza, a sua complexidade é inata. Então, uma aula nunca conseguirá trazer tudo o que é necessário. E aí nasce uma aptidão, nasce uma querência, um prazer em fazer isso. Para quem vai prestar concurso, aí há um impulso maior. Não é um querer, é um necessitar. Não é querência, é precisão. É aquele momento em que você vai para o estudo como diferencial entre concorrentes. Então não há dúvida que o capítulo que nós vamos fazer hoje traz de maneira inesquecível o que eu sabia e o que posso saber. Aí se abrem portas para essa caminhada fundamental para concurso público. Tá bom? Notem que nós vamos ter, então, uma parte lógica, uma parte muito interessante do idioma, e como o usuário do idioma somos nós, humanos, não há nada mais certo do que certos desvios, certas improvisações, certas análises incoerentes que no atravessar dos séculos vai gerando então um conjunto de regras, mas que fica subliminar, não fica na parte mais visível da concordância. E aí entramos então em alguns casos especiais de concordância, aqueles que fogem à regra geral. Então é bacana olhar para o capítulo da concordância e entender o que fazer e como fazer. Tá bom? Vamos à lousa para organizar esses dois procedimentos. Vamos lá. Primeira coisa que nós estaremos estudando dentro do capítulo da concordância verbal é que não há outro meio de lidar com essa realidade se não houver a integridade de uma oração. Precisamos da integridade de uma oração. Então, antes de ir pela concordância verbal, eu tenho que chamar a atenção de vocês para o mundo gramatical. O mundo gramatical se dá dentro de uma oração. O mundo gramatical é o estudo de uma oração. Professor, vamos ser sinceros,
para que serve uma gramática? A gramática ela vem para te ensinar a produzir uma oração adequadamente. O objetivo da gramática é a produção de uma oração correta. Mesmo que você nem pense, nem escreva pensando só em uma oração, quando nós pensamos ou quando escrevemos, há um fluxo. Né? Na escrita, é o período, é o parágrafo, é uma composição de várias orações. E dentro de um período, uma oração vinculada a outra. Uma oração sozinha não vai fazer um texto. As ideias precisam se relacionar e aí é que uma oração se relaciona com outra, produzindo interdependências. É lógico que alguns fatores que estão na oração número 2, depende de algo que estava lá na oração 1, normal. Mas não se perde o foco de que estudar gramática é produzir ensinamentos, produzir sabedoria para escrever uma oração corretamente. É esse o grande objetivo de uma gramática, te fornecer conhecimento para análise, né, regras para usufruir o idioma, mas o limite da gramática é a oração. Quando nós pensamos no texto, é que, né, há uma dimensão maior. Mas quando nós pensamos na gramática, o mundo é o da oração. Né? Então a gente olha para a parte da fronteira do que eu preciso entender, e a fronteira é uma oração por vez. Analisa uma, ok. Analisa outra, ok. E é essa uma concepção que nós não temos. Né? A gramática é um monte de regras, mas nós não temos essa visão, né, estratégica, que é um monte de regras para a boa formação de uma oração. Por isso, foco em uma oração. Tá bem? Vamos à lousa de novo. Uma oração, é óbvio, tem um monte de componentes, um monte. Mas há essa relação mais importante, em que o verbo é protagonista, em que o verbo é a peça mais importante. Notem que o verbo, em sua grande maioria, nos traz uma ideia de ação. Tá bem? Há uma ideia de ação no verbo. Na grande maioria dos verbos, encontramos a ideia de ação. E aí, com esta ação escrita no papel, você invoca os componentes que participarão dessa ação. Como numa peça de teatro, né? Como numa cena de novela. Você está vendo uma cena que o verbo produz e os atores que farão essa ação. Tem um que pratica, tem outro que recebe. Então, fulano beijou cicrana. São os atores que compuseram essa cena. E essa cena é oração após oração. Na próxima oração, é outra ação. Ah, professor, é outro verbo. Exatamente. Em cada verbo, uma nova combinatória, uma nova participação desses atores. De repente, quem aqui beijou, lá na outra apanhou. Eu tenho que perceber que a montagem da oração depende desse sentido que o verbo carrega na sua composição. Então, por isso que, a partir do verbo, há dois vínculos vitais. Os dois vínculos mais importantes, os dois vínculos que fornecem para a gramática boa parte dos problemas ou das soluções. A partir do momento que você interage com isso e começa a entender, de problema você passa a ter solução. Uma grande e importante relação se dá entre o verbo e o complemento, que nós vimos lá na regência, passou pela crase, passou pelo uso do pronome o e do pronome lhe, passou pela voz passiva. Por isso que esse capítulo da regência é muito importante. Ela abre capítulos, né, que vão sendo anexados na sua memória coerentemente, porque tem uma base comum, que é o estudo da regência. Quando estudamos a regência, há uma essência. Tudo que você viu, ótimo, mas não podemos perder de vista que a essência da regência é o verbo exigir ou não preposição. É o verbo ser transitivo direto ou indireto. Essa é a grande essência, tá bem? E aí você vai aos complementos, objeto direto, objeto indireto.
direto. E aí gostaria que você dissesse para mim a diferença em uma palavra. Qual é a diferença em uma palavra? Qual que é a diferença entre um VTD e um VTI em uma palavra? E a hora que isso ilumina diante de você, a hora que a sua boca pronunciar essa palavra, saiba que você está em um novo caminho e um caminho muito certo. Um caminho que gerará frutos maravilhosos na nova leitura que você fará dentro dos estudos gramaticais. A diferença entre o verbo ser VTD ou VTI, vamos marcar? Vamos à luz, ó. Em uma palavra, preposição. A preposição vai aqui causar a distinção entre o verbo exigir ou não, a preposição. A diferença entre VTD e VTI em uma palavra, preposição. Tá bem? Por isso que nós vamos voltar agora os olhos para a concordância, mas a regência não será esquecida. Ela fica, dentro da composição. Mas os olhos se voltam agora para a relação entre o verbo e o sujeito. Nós teremos aí um conjunto razoável de regras. Um conjunto em que há muitas pequenas regras. Há, sem dúvida, uma grande regra. Mas após essa grande regra, há só pequenas regras. Por isso que o caderno tem que voltar agora a ser parceiro. Como que eu organizo essas pequenas regras? Então acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Ó. Professor, vamos estudar concordância verbal. Sim. Então, primeiro, estude a regra geral. Primeiro, estude a regra geral. Tá bem? Então, nós vamos fazer, nesse primeiro bloco, um estudo da regra geral. Isso é fundamental você entender. Depois, restarão 2 estudos. O segundo e o terceiro. Notem que o primeiro vai ficar bem isolado e servirá de guia para todos nós. A grande referência da concordância verbal será essa regra geral. E o bacana é que ela é singular, regra geral. Quando sairmos da regra geral, passarmos por ela, beleza, aí você vai entrar em outros 2 conjuntos a serem organizados, em que ou o fato que merecerá a nossa atenção está lá no sujeito, ou o fato merecedor de atenção está no predicado, ou seja, está na estrutura verbal. Então, professor, fugiu da regra geral. Ok, por que fugiu? O que está acontecendo para ter fugido? E aí você entra, então, em algum problema no sujeito. Esse tipo de sujeito leva o verbo para o singular. Esse tipo de sujeito permite 2 concordâncias. Então, o problema está naquele tipo de sujeito, e aí nasce uma lista, nasce uma organização que os olhos precisam ver esse conjunto. Quais são esses sujeitos que fugiram da regra geral, produzindo uma regra especial, porém corretamente, dentro da gramática, regra perfeita. Ou, se o problema não estará no sujeito, estará do outro lado, no verbo. Já que a concordância verbal e os 2 elementos importantes são verbo e sujeito, sujeito e verbo, o que fugiu da regra geral é um problema. E o problema estará ou no sujeito ou no verbo. Tá bem? Vamos à lousa? Percebam que aí você tem que começar a organizar os sujeitos especiais. Professor, quais são esses sujeitos especiais? Aqui nós vamos abrir e você, na sua sequência de estudos, na sua preparação, você continua a organizá-los. E, se não é um sujeito, tem que ser um verbo. E há vários verbos do português que fogem do número 1, que fogem da regra geral, fogem da normalidade. Então, enquanto a regra geral é singular, só tem uma regra, o restante vai trazer uma pluralidade de exceções. Eu não gosto de usar a palavra exceção, mas é essa que cabe aqui no momento. Você vai ter a grande regra geral e depois várias pequenas exceções.
Só que eu não gosto de chamar de exceção, por quê, gente? Porque, né, dá a impressão que é algo defeituoso, e não é. É da natureza humana. O ser humano busca subterfúgios, por meio da linguagem ele simula, dissimula, né? Ele se apaixona, odeia. Então a língua é um universo muito rico. E quando você joga isso, né, nos séculos anteriores, hoje a gente tem uma baita tecnologia, imagine lá atrás. Né? Hoje a gente tem muita gente com acesso à alfabetização, imagina lá atrás. Então esses vários desvios históricos foram se cristalizando, os gramáticos abonando. Então hoje, século XXI, nós recebemos a história do português e temos que assimilá-la. É assim que se usa, é assim que é. Quais são os casos? De uma maneira curiosa, nós vamos então com esse espírito didático em busca dessas peças que se desviaram da regra geral, mas estão corretas. E aí o problema, ou está lá ou está aqui, ou está no sujeito, está no verbo, e você inicia uma enumeração em que, numa primeira página, você sintetiza, nas páginas seguintes você amplia, né? Analisa, detalha. Uma dá aos olhos o que precisamos aprender. E, na sequência, você dá a sua sabedoria, dá a sua cognição, as informações que organizam uma regra que não é a principal, é uma regra subliminar, uma regra que nasce depois e que compõe uma anormalidade, porém, abonada pelos gramáticos. Se nós pensarmos em concurso público, se tem um tema rico, maravilhoso para se abordar, é o tema concordância verbal. E por isso, é um tema onipresente nas provas. Então, nesse momento, onde você se encontra? Diante da formulação de regras gramaticais bastante cristalizadas, seguras, estabilizadas pela história do idioma. Então, como se fosse uma aprendizagem cultural. Deixa eu aprender as regras do meu idioma. E, além dessa aprendizagem, você precisa fazer uma outra, que é conviver com uma criatura que estará do teu lado e não te ama. Uma criatura que vai te impor variados obstáculos. Nenhum deles, fácil. Nenhum deles canja. Não, todos eles com pequenos ou grandes graus de dificuldades. Mas sempre com dificuldade. Por isso você tem que olhar e dizer assim, além de eu aprender tudo, professor, vou ter que aprender a lutar contra a banca, jogar o jogo da banca, entrar em um jogo que eu não quero participar? Sim. Sendo a banca extremamente forte e pronta para produzir para vocês aquela questão que você tem geralmente de 2 a 3 minutos para resolvê-la. E aí não dá para ficar procurando muito. Aí nós já temos que ter uma programação de como agir diante dessa realidade. Então nós teremos uma parte teórica e muita prática. Essa muita prática é a melhor forma de guardar a teoria e de aprender a conviver com as maldades da banca. Vamos lá? Comecem comigo então. Você vai então entrar agora no número 1, vamos entrar na regra geral, tá bem? De olho sempre nisso. Não podemos pensar na sintaxe, não podemos pensar gramaticalmente se não tivermos uma oração. E a porta de entrada para a concordância é a regra geral. Então, vamos montar a regra geral. Então, agora começamos a analisar, começamos a detalhar a teoria. Tá bem? Regra geral. Está aí na lousa. Vai no seu caderno ocupar uma linha e talvez essa linha produza uma ou duas questões corretas na tua prova. Uma linha. Custo baixo. Na prova, talvez 2 questões de concordância envolvendo isso. Rendimento altíssimo. Custo-benefício favorável a todos nós. Tá bem? Vamos à lousa então para completar. Vamos lá. O verbo concorda com o... E aqui vem uma lição que para mim, quando entrei em contato, foi assustadora. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Já de cara, essa informação retifica aquilo que você talvez
estivesse pensando, até soletrando, fala, escreve logo, professor. E de repente você escreveu e agora teve que completar. O brasileiro vai dizer com tranquilidade que o verbo concorda com o sujeito. Não. Regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Às vezes o sujeito tem 5, 6, 10 palavras, 15. Não há uma regra, não há um limite. Às vezes o sujeito é amplo, mas muitas vezes tem uma palavra que é o seu núcleo. Aí eu tenho que aprender a analisar. O núcleo do sujeito é a peça referencial para que haja a concordância verbal. Estando na regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Essa informação me balançou porque você fala assim, eu sabia, mas não sabia. Eu sabia, mas não tinha precisão. E aí está uma intuição baixa, que não ajuda na prova. Aí está um amadorismo que faz com que a banca se divirta. Pegue 100 candidatos, 90 entram com esse amadorismo. Entra com essa visão pobre de que o verbo concorda com o sujeito. Já quem tem essa visão mais técnica, uma visão que eu chamaria até de profissional, você está treinando para passar para valer, a pessoa então já sabe que o conceito tem que ser transformado, tem que ser mudado aqui dentro, e há uma necessária projeção de como a banca articula as mazelas que os candidatos levam para a prova. Se a maioria entra com o verbo concordando com qualquer coisa, com o sujeito, não há precisão, como que a banca nos engana? Então nós vamos fazer paralelo essa reflexão também de como a banca vai nos enganar. Um caminho é o caminho do verbo, da concordância, da regra geral, e outro caminho, falar assim, banca, como você me enganou? A partir da questão, a partir do erro, se questione, por que eu errei? Tá bom? Então vamos detalhar a regra geral, vamos lá. Uma informação que não pode faltar nesse momento é a seguinte, é a característica do núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, vamos marcar aí, o núcleo do sujeito não vem preposicionado, ok? O núcleo do sujeito não vem preposicionado. Professor, mas por que essa informação? Essa informação é fundamental, porque nós teremos orações muito ricas, com volume de informações, e não vir preposicionado trará uma ferramenta de trabalho fundamental para identificar o núcleo. Então eu começo a olhar para alguma coisa que esteja com preposição, falo, opa, que lá não é o núcleo, que lá não é o núcleo. A preposição se torna uma ferramenta nova, revolucionária e imprescindível para o tempo que a prova nos oferece. É esse outro problema, né? Você tem um limite de tempo para cada questão, né? Então, se eu bobeio numa questão, eu roubo o tempo da outra. Então, além de tudo, eu preciso fazer isso com alto nível, com qualidade. E saber que o núcleo não vem preposicionado se transformará em um recurso novo e revolucionário. Porque a sua forma de analisar e entender o que faz mudará completamente. Outra coisa importante, por quê, professor? Por que o núcleo não vem preposicionado? Porque o núcleo do sujeito, ele é uma peça ímpar. Ele é uma peça em que nenhuma outra a subordina, nenhuma outra manda nela. Todas as outras combinações dentro de uma oração acabam tendo algum nível de subordinação. É muito comum, entre uma peça que manda e outra que recebe a ordem, haver o preposicionamento. Então a preposição é um claro sinal de que a peça preposicionada depende de outra. E aí entra o núcleo do sujeito. O núcleo não vem preposicionado porque ele não depende de nada. Se fosse um sistema solar, ele seria o Sol. O núcleo do sujeito, ele não recebe nenhuma subordinação. Por isso que ele não vem preposicionado. Então, se nós estamos diante de duas peças e uma delas está preposicionada, eu tenho que concluir que aquela não é o núcleo do sujeito.
E aí vamos colocar uma conclusão importante na lousa. Vem aqui, ó. Do quadro anterior que eu disse para vocês, elogiei muito a regência. E lá, a preposição faz toda a diferença de análise. Aqui na concordância, você viu que o verbo não concorda com o sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Essa informação aumentará a qualidade, aumentará a precisão. E essa outra informação, ela é a ferramenta de trabalho. Para que haja mais qualidade, para que haja mais precisão, eu tenho que saber que o núcleo do sujeito vem sem preposição. E aí pergunto para vocês. Preposição. Preposição. Fundamental na regência, fundamental na concordância. Ter na análise, ter na ponta dos olhares a preposição, mas não é qualquer preposição. Não é? Há movimentos e movimentos. Preposição que o verbo exija. Opa, se o verbo está exigindo, eu estou no capítulo da regência. Né? Preposição, mas não para achar o núcleo, para distingui-lo. Né? Ah, aquele tem preposição, aquele não é núcleo. São ferramentas novas de trabalhos, né, de trabalho que revoluciona aquilo que é a matriz da prova de língua portuguesa. A regência e a concordância. Por isso que, quando um de vocês chega até mim e fala, professor, eu fiz um bom colégio, né, um bom ensino médio, professor, tive português até na faculdade, tive bons professores, eu gosto de português. Eu digo para o aluno, isso não é suficiente. E se o aluno insiste dizendo, não, professor, vou estudar outras matérias, não vou estudar português. Eu pergunto para o aluno sobre se ele sabe o que é preposição. Ah, professor, não sei. Ou, né, sei, mas não me lembro. Ah, se o aluno fala que não sabe o que é preposição, é óbvio que o sistema sintático que envolve a regência, envolve a concordância, não funciona bem. Ele não tem com clareza, com evidência, as peças vitais dentro dessa montagem. Tá legal? Percebam que o grande segredo para você ir bem na prova de português é ter um contato com a análise sintática diferente daquele que tivemos em ambiente escolar. Não queira aprender tudo, mas esses dois movimentos são fundamentais, o de regência e o de concordância. Tá bom? Vamos em frente então para analisar algumas frases. Vamos lá. Então agora nós entramos na regra geral e nós vamos refletir dentro da regra geral como que a banca nos engana. Então acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Ó. Você tem a regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, e esse núcleo vem sem preposição. Legal. Então, o corpo teórico da aprendizagem é muito pequeno. O esforço de aprendizagem é muito pequeno. Só que eu vou criar agora, do lado, algo fundamental para o concurso público. Como que a banca nos engana? Agora entra essa outra face, que é como a banca vem e produz para nós um induzimento a erro que eu não sinto nada. Né? A banca me empurra para o erro, eu assinalo a alternativa que não é a boa e vou embora para casa feliz, dando a impressão que eu fiz uma prova boa. Daí chega o gabarito e fala, mas como que está errada? Por que a outra... Então aí sim nós temos que perceber que a banca está ali no seu posto para nos induzir a erro. Ok? Vamos analisar uma primeira e imediatamente voltamos aqui para assinalar essas armadilhas da banca. Então analisem comigo essa primeira oração. Professor, por que é uma oração? É porque tem um verbo. Ó. O verbo cria essa estrutura do predicado. Mostram o tamanho da crise. E isso que mostra é o sujeito. Esse termo todo chama-se sujeito. Tá bem? Esse universo todo
chama-se sujeito. A queda das bolsas de valores brasileiras. Todo esse conjunto é chamado sujeito. Porém, dentro desse sujeito, teremos o núcleo do sujeito. E nesse caso, não é valores, observe a preposição, não é valores, não é bolsas, aqui temos a preposição de mais artigo as. Então é como se eu olhasse para bolsas e dissesse, não é núcleo, de valores, não é núcleo, isto graças à preposição. Notem que você está olhando para o sujeito, mas o núcleo do sujeito é a palavra queda. A palavra queda é o núcleo do sujeito. Daí, ao comparar o núcleo com o verbo, você sente não uma concordância, e sim uma discordância. Salvo exceções, estamos diante de um erro de concordância. Aqui o verbo precisa concordar com o núcleo do sujeito. Então, a queda das bolsas de valores brasileiras mostra o tamanho da crise. Você foi na oração, na letra A da prova, e aplicou a regra. O verbo tinha que concordar com queda. O verbo concorda é com o núcleo do sujeito. Parabéns. Você foi lá na parte teórica, reconceituou, tomou posse de novas ferramentas. Vai para a vida agora praticar. Porque o colorido da banca é infinito. Cada nova questão, 2, 3, às vezes alternativas como essas, vão aparecer na tua vida. Só que além dessa parte conceitual, novas ferramentas e trabalho, precisamos de uma outra etapa fundamental. O que está por trás dessa questão? Por que eu vou para uma prova e não percebi o erro, professor? Como que a banca camuflava o erro? Como que a banca produz em nós uma visão que não percebe o erro? Visão ou distorção? Visão ou camuflagem? Visão ou armadilha? Tá aí. A banca não te mostra, ela te esconde. Ela tem ardil. Aí que é bacana você perceber, né? Seus olhos não captam. Por quê? Por trás, a banca está trabalhando. Esse é o trabalho da banca. É aí que você deixa de ser estudante e começa a virar candidato. É aí que nasce uma malícia que não é só aprender a regra, é aprender a regra e como a banca nos engana. Tá bem? Venho na lousa para vocês perceberem a pegadinha que a banca nos traz aqui. Ó. Então, primeiro, ela traz um distanciamento. Tá bem? Obrigatoriamente, para que a armadilha funcione bem, o verbo não pode ter o núcleo do lado. Se fosse a queda mostram, aí não teria graça. Então vai ter que colocar o núcleo lá longe, né? O núcleo lá longe, o verbo distante desse núcleo. Tá certo? Lá. Então o verbo não pode ficar do ladinho do núcleo. Precisa ter um distanciamento entre o verbo e o núcleo. Para que esse distanciamento seja produtivo, é óbvio, teremos que intercalar alguma coisa. Então, ato contínuo, eu vou distanciar o verbo do núcleo, eu vou então, portanto, intercalar. Então, você vem aqui e intercala um monte de coisa para que produza, então, o distanciamento. No caso ali, ó, das bolsas de valores brasileiras. E assim distanciei o verbo do núcleo. E, com chave de ouro, a banca fecha, trazendo, então, aquilo que é realmente o que nos induz a erro, a musicalidade. Percebam que a banca colocou o núcleo do sujeito no singular. Queda. Ela intercala um monte de coisa no plural. E ao colocar o verbo no plural,
você estará sonoramente com o plural que veio antes. E essa musicalidade de as bolsas de valores brasileiras encobre o erro, né? Então é aquele momento em que o erro da concordância verbal está ali visível para quem tiver a técnica, para quem tiver a regra geral, para quem tiver a malícia de como a banca age. Por que o verbo está errado? Ah, porque o núcleo está no singular. Ok, mas o que está por trás disso daí? A má fé da banca em articular uma estrutura em que, se você passa lendo sem nenhuma reflexão mais técnica, o plural que antecedia o verbo abafa o erro, esconde o erro. Então tá aí. A hora que eu vejo a banca me enganando, eu tenho uma grande lição. Qual que é essa grande lição, gente? A primeira delas é que a banca, para produzir o seu induzimento a erro, pega o verbo e distancia do núcleo, intercala um monte de porcariada e liga um som. Se o núcleo está no singular, liga uma música plural. Se o núcleo está no plural, ligue uma música no singular e esse singular que você vai ler acaba amortizando, né? Acaba assim abafando o erro que havia na alternativa. E é óbvio, então, que quem vai na prova sem a precisão da regra geral, o verbo concorda com o núcleo. Ah, mas eu pensei que o verbo concorda com o sujeito. É aí que a imprecisão da regra é o momento em que a banca trabalha a favor, né? Então é esse momento que você fala assim, professor, aprendi a regra, ok, e agora eu estou aprendendo o quê? A jogar o jogo, a combater o golpe que a banca nos dá. Tá bem? É um jogo bem lícito, porque a banca ela tem um caminho muito pisado. Você estuda as questões antigas e acaba aprendendo a forma da banca agir. E que estudo mais gostoso do mundo que há do que, por exemplo, você começa a assistir programas em que um mágico revela a magia, né? Em que uma pessoa te mostra como nos engana. Ó, vi um truque, o truque é assim. É gostoso falar, é assim que você me engana, né? É esse o momento em que a gente percebe em que você, né, tá do lado de dentro, tá nos bastidores, vendo a pessoa esconder a carta aqui, né? Esconder a pessoa atrás. É aí que ocorre o desencanto da magia, porque você descobre como a pessoa te engana. Você fica mais pé no chão, mais real, e é isso que tem que ser na prova. Vamos ver um segundo exemplo. Vamos ver aqui, ó. Observe um segundo exemplo. É necessário, no contexto atual, novos investimentos na educação. É necessário, tem o verbo ser, está aqui, ó. E como ele traz um adjetivo necessário, essa dupla vai trabalhar em conjunto, tá bem? Então, é necessário, reflete alguma coisa. Eu tenho que achar esse alguma coisa, que no caso é o sujeito, que no caso é o núcleo. Eu olho para esse termo do lado, no contexto social, e tenho que saber que no é a preposição em mais o artigo o. E se contexto está preposicionado, ele não pode ser o núcleo do sujeito, ele não é o sujeito. Então começa a dizer para mim, ó, no contexto, no é preposição. Se é preposição, esse termo não pode ser o núcleo e, por extensão, não poderá ser o sujeito. O verbo nunca vai concordar com o contexto. Ó, que bacana isto. E quem me informa essas duas letras que, juntas ao o, se transformam em no. A preposição em. E daí, na sequência, aí sim, aí encontramos aquilo que é necessário. Os novos investimentos. Esse termo é o sujeito. Todo ele. Mas, seu núcleo, investimentos. E ao emparelhar núcleo e verbo, núcleo e predicado, você encontra o erro de concordância. Então, novos investimentos são necessários no contexto atual. Novos investimentos na educação são necessários no contexto atual. Ah, professor, por que você está lendo diferente do que está lá? Ah, porque o que está lá está numa ordem inversa.
tem verbo, complemento e sujeito. A banca inverte a ordem e eu tenho grande dificuldade para localizar as peças. Tá aí outra forma da banca dificultar o nosso trabalho. Em vez de colocar numa ordem direta, sujeito, verbo e complemento, ela embaralha, ela inverte essa ordem, dificultando a nossa análise. Vamos à lousa? Observe aí, ó. Esse é um novo elemento de como a banca nos engana. Tá bem? Esse é um novo elemento de como a banca nos engana. É a chamada ordem inversa. Você pega a ordem da oração, que naturalmente é sujeito, verbo e complemento, e inverte. E com essa ordem inversa, é óbvio, a banca vai produzir, então, um grau de dificuldade a mais. Porque antes de você entender a regra, você vai ter que endireitar a frase, encontrar a ordem dela. E daí a ordem seria 1, 2, 3. E aí todos nós entendemos. Novos investimentos na educação são necessários no contexto social. Mas perceberam a malícia que a banca tem? Ela coloca exatamente após o verbo e o adjetivo no contexto atual. Aquele contexto atual que está no singular e no masculino abafa o erro. Dá uma... Nela, ó, o procedimento. Distancia o verbo do núcleo, intercalando algo que produz uma musicalidade que acaba amortizando o erro, acaba abafando o erro. E, ainda para piorar, numa ordem inversa. Tá aí, gente, ó. Distanciamento, intercalação, musicalidade. E ainda com esse elemento que acrescenta mais dificuldades, a ordem inversa. Vamos lá no comecinho do que estamos falando, para vocês entenderem, então, que há, obviamente, um estudo fundamental que não pode faltar. Aprender direitinho a regra geral, entender a parte conceitual da regra geral e, imediatamente, começar a perceber como que a banca nos engana. Há um trio: distanciamento, intercalação e musicalidade, que de maneira fatal, trabalham a favor da banca. E a hora que você tem consciência de como a banca nos engana, é óbvio que você vai agir contra isso, né? Sabe aquela coisa do traído que descobre a traição? Você não vai deixar a coisa ficar quieta. Você vai em busca de superar o problema. E reconhecendo a ação do outro, tá aí, ó. Eu começo esse embate. O número 4 trouxe um fato importante: a ordem inversa. E estudar as armadilhas da banca significa perseguir as formas criativas que um professor, doutor, às vezes um professor com livre docência, né? Quem que é esse cara que é a banca? É um professor de português de altíssimo nível, nas boas bancas, pelo menos, com certeza. E ele tem uma larga experiência na sua carreira, com crianças, com adolescentes, com alunos universitários, com adultos. Então ele tem experiência de vários tipos. Ele deu aula de gramática lá no começo, hoje ele é um professor acadêmico, conhece muito de linguística, então ele tem uma bagagem infinita. Ele usa o idioma como profissão. Sacaram? Então que eu estou olhando para algo que não fica estagnado. É algo que se renova, é algo que se amplia ou se reduz em dificuldade de acordo com o desejo da banca. A única coisa que podemos fazer é entender como a banca age, dominar a regra e sair atrás da banca. Ô, professor, saiu o edital, o concurso é tal dia, a banca é tal. Opa, a partir do momento que eu sei qual é a banca, mergulhar no estilo da banca. Porque eu pego uma questão de concordância da banca X,
outra da banca Y e outra da banca Z, eu vou percebendo que há modalidades, há degraus diferentes que a banca vai ou não. Aí eu vou me aperfeiçoando ao estilo da banca. E no capítulo Concordância Verbal, é a hora que ocorre o seu amadurecimento. Aí que você fala assim, puxa, professor, não é fácil aprender tudo isso. Além da dificuldade de aprender a teoria, aprender a combater a banca. Por isso que a gente tem que perceber, né? Há dentro do mundo do concurso público uma coisa muito clara aqui dentro de cada um de nós, que é a persistência. Você vai percebendo que as vagas estão lá do concurso e a concorrência, na maioria das vezes, não é com o candidato, é com a banca. Você tem que entender que a banca nos impõe uma dificuldade que você produz uma quantidade de acertos que não é o suficiente. A grande concorrência é a banca. Saber lidar com a banca para atingir, né, um número de acertos alto. Eu não posso pensar que o concorrente é o fulano, ciclano, beltrano. Não, é a banca. É como se minha vaga estivesse lá, se eu atendesse às dificuldades que a banca nos impõe. Talvez outras matérias você tenha que estudar de maneira completamente diferente. Mas como o português é o idioma, né, que você teve desde a mais tenra entrada no ambiente escolar, é lógico que nesta matéria português, as bancas, né, produzam uma diversidade gigantesca. Se é uma língua estrangeira, de repente a interpretação é mais forte, mas como é o nosso idioma, ela aprofunda em tudo que é possível. Ela vai nos nossos defeitos mais, né, mais genuínos, aqueles que estão dentro de nós de maneira tão forte e lá afloram. Né? É isso que eu tenho que aprender. Primeiro, eu estou mudando. Eu, estudante, estou estudando de maneira diferente. De repente, você vai estudar menos tempo uma matéria e vai compreender melhor. A idade ajuda muito, gente. Essa necessidade e a idade, a hora que juntam os dois, você agora mais maduro, né? Isso funciona muito bem. Por isso, o concurso público, coloque aí um tempo para estudar e faça isso com qualidade. Tá bem? Notem que o grande adversário, no fundo, somos nós mesmos, precisamos superar nossos limites, mas sempre tendo uma referência, que é a banca. Como que a banca me engana? Tá bom? É isso que nós estamos fazendo aqui. Nesse momento, fica muito evidente, né, que você vai ter o número 5, o número 6 e assim por diante. Tá legal? Essa é uma necessária aprendizagem que nós temos que passar de acordo com aquilo que a banca vai nos trazendo, tá bom? Nós vamos passar do primeiro para o segundo bloco. Na volta, continuaremos então a organizar como estudar a concordância. Até lá!